Vamos, galera, DCCast começando aqui hoje. Tô com uma visita aqui, que surpresa, um professor antigo. Ele nem lembrava de mim, mas o importante é que eu lembrava dele. E eu acho que a gente tem aqui um bate-papo aqui para trocar experiência, porque é uma pessoa já vivida, 83 anos aí, deve ter muita história para contar aqui para a gente aprender aqui no DCCast. Que é o meu amigo Eurênio aí, que a gente está em contato há algum tempinho, né, Eurênio? Deu uns desencontros Isso. no nosso bate-papo aqui. Você deve ter me conhecido em 84, 85, por aí. Eu saí daqui em 86. Eu fui parar em Campo Grande, onde foi juiz um tempo. Eu acho que foi mais pra frente, viu, Irene? Foi em 90, acho que foi. Então, acho que eu vim. Foi quando você voltou pra cá, porque lembro quando eu estive na Eubiose, eu tava com 20 anos, 18, 20 anos, vamos botar aí 22 anos atrás. Então, nós estamos falando aí de. Então, foi num retorno mesmo. Foi 90, eu voltei algumas vezes pra cá. 79, 99, por aí, 2000. Então, foi isso mesmo. Eu, naquela ocasião, vim aqui a Brasília e fiz uma palestra no Grande Oriente do Brasil, maçonaria. O presidente precisava que eu fizesse companhia a ele e eles fizeram uma assembleia. Existem as assembleias de deputados do Brasil inteiro. E eu me apresentei numa delas. O presidente queria que eu falasse, o presidente da Eubiose queria que eu falasse sobre alguns ângulos da Eubiose. Eu fiz uma palestra, foi um dia muito feliz e fizemos um grande laço de amizade. Depois estive na Eubiose, fiz palestras também. A minha destinação de palestrante começou em 1970, não? Não tinha nem nascido ainda. Mas me conta aí, você é de São Paulo, né? Você estava contando antes um pouquinho aqui. São Paulo. São Paulo, contou de São Paulo, nasceu em São Paulo e São Paulino e tem um São caso Paulino tem um filho chamado Paulo e fui amarrotado em São Paulo também, porque em São Paulo faz tudo. Lá tem uma grande vantagem que me diz respeito, porque eu sou neto de napolitano do lado de mãe. Meu avô era pintor. Se ele estivesse vivo e fizesse um traço agora, você podia pôr uma régua aqui. Ele era pintor de parede, de placas. Né? Então fui criado lá no Brás. no Brás. E aí peguei aquele hábito do paulistano, porque tudo lá acaba em pizza. Né? Então eu comi as melhores pizzas. Talvez meu faro não esteja tão apurado agora, Rafael, mas antigamente eu passava numa esquina, pelo cheiro da pizzaria eu já sabia se eu devia ir lá ou não. É mesmo? Só o perfume da... Essa é boa, essa daí é mais ou menos, essa é ruim, você já sabia? Já sabia como é que eu ia encontrar a pizza. Às vezes tinha aqui onde tinha, né? Mas no Brás, ainda existe a cantina do Brás, o Castelões, fica ao lado da igreja do Brás. E lá eu comi muita pizza, né? E fiquei um habituado, para não dizer um viciado. Eu sou viciado, porque se me derem pizza de manhã, à tarde e à noite, de madrugada, eu como os 4 períodos. E não me faz bem, porque chega um tempo, o organismo já está precisando de mais cuidados, né? E a alimentação é fundamental. Sim. Eu sei porque eu aprendi dentro da doutrina da eubiose os efeitos e a importância dos hábitos alimentares, das bebidas, tudo, né? Então, conta um pouquinho, hein, Eurênio? O pessoal, né, você falou da eubiose, conta um pouquinho da eubiose aí, para quem não conhece, né? Isso. Bom, é um sistema que foi estabelecido por um ser chamado Henrique José de Souza. Ele é nascido na década de 1980, na década de 80, mas no século XIX, do século XX. E depois ele desenvolveu o mais importante, ele constatou. Porque uma coisa é você receber as teorias, outra coisa é você ter vocação e aberturas espirituais para ver se aquilo lá está certo. Então ele não só percebeu a natureza humana, como desenvolveu um trabalho a respeito da natureza humana, como esclareceu o que diz a nossa natureza. Né? E dentre as coisas que eu acho importantíssimo na eubiose, é que você adota uma filosofia de viver. Todos temos uma filosofia de viver. Na eubiose você aprende também a ter a filosofia da vida, porque você vive uma filosofia de vida, quer dizer, uma parte da filosofia. E na eubiose você entende o alcance, a penetração e o desenvolvimento da filosofia do viver. Então, no viver, você vai aos poucos com
ensinamentos, práticas que você leva na vida. Você vai ter a sua vida normal. O importante é o desenvolvimento da espiritualidade durante a vida. E você vai aprendendo aos poucos algumas coisas que compõem o seu calendário de desenvolvimento da sua própria vida. E você tem o seu pendor, a sua vocação, os seus gostos, né? Os seus valores em maior proporção para umas áreas e menor proporção para outras. E você vai desempenhar a sua vida. Então, eu acho uma notável filosofia, porque você não muda seu modo de viver, você insere no seu modo de viver as propriedades maiores para você permear o processo universal. E no caso vamos falar da eubiose, né? Sim. Quando você começou, quando você conheceu, né? Eu conheci a eubiose nos idos de 66, por aí. E fui assistir umas palestras e falei, essa história tem alguma coisa a ver comigo, quer dizer, com o que eu considero coisas boas. Né? E em 68 entrei para a eubiose. O professor Henrique já tinha desaparecido em 63, fazia 5 anos. Uhum. Mas estavam na eubiose membros muito antigos que conviveram bastante com ele. E eu tive a felicidade de, nesta lida que foi ininterrupta a partir de 68, foi ininterrupta de conviver com muitos deles, almoço, festas, e eles me explicaram muita coisa. Então, essas coisas explicadas, eu fui desempenhando para mim mesmo essas explicações, aprendi muita coisa, e então faz esses anos todos que eu estou lá, não? Hoje eu sou do Grão Conselho da eubiose, quer dizer, eu componho um número seleto de membros que são antigos. Eu sou um desses membros antigos. Nem poderia ser diferente. E nos ensinamentos da eubiose, Breno, o que foi mais, assim, o que mais impactou assim, na sua vida, que você acha, assim, esses pilares que... Foi colocar em prática os ensinamentos. Tudo que eu aprendi com relação à natureza humana, não só em Henrique José de Souza, como em Blavatsky também. Estudei muito Blavatsky. E porque um é continuação do outro. Blavatsky foi antes e ele depois. Mas as aberturas, os mistérios da vida foram todos sendo mostrados. E eu, que já tinha de formação ser um advogado, eu me formei em 63, na São Francisco, e sou colega de turma e amigo pessoal do Michel Temer. Fui professor com ele em Itu, eu lecionei uma matéria, ele lecionou outra, mas somos chegados e temos uma amizade muito boa. Então, de tudo isto, por ser um cientista da área jurídica, eu comecei, por incrível, tudo que eu aprendi na eubiose, eu nunca aceitei nada de graça. Eu fui ver se aquilo lá estava dentro do meu conhecimento. Quando não estava, se estava realizando um conhecimento extra, se eu poderia confiar em parte desse conhecimento. E fui colocando na parede uma série de coisas, porque é do meu espírito profissional. Advoguei muitos anos, depois fui juiz, depois voltei a ser advogado e agora conheço muito a matéria jurídica porque tive uma faculdade muito boa e fiz pós-graduação lá. Estudo em São Paulo. Em São Paulo. Eu fui aluno de um verdadeiro gênio da área jurídica, que foi o professor Gofredo da Silva Teles Júnior. Foi meu professor tanto na graduação como no pós-graduação. Nos últimos anos da vida dele, tive uma amizade pessoal com ele. Inteligentíssimo, um homem. Ele é o autor da famosa Carta aos Brasileiros, que outro dia foi rememorada em 11 de agosto, né, que é o dia dos cursos jurídicos. Então, aprendi muita coisa. Eu sou um homem que fui beneficiado na vida porque tive a chance de aprender. E continuo aprendendo, meu querido, porque quem aprende a aprender nunca deixa de aprender. Breno, você falou para mim aqui antes que tem 84 anos já, né? 84 fechada. E o que faz para ter 84 anos tão lúcido assim? Qual que é o segredo? Foi o exercício da mente. Eu exerci muito minha mente. No primário, que eu fiz, claro que há muito tempo atrás, havia uma professora que exigia que nós decorássemos textos. Eu achava aquilo uma chatice, mas aquilo ativou muito a minha memória. Ativou muito. A professora Maria, era uma gordinha, e ela insistia. E essa ativação faz com que a gente coloque realmente a prova científica que o Alzheimer fica meio distante. Você não
esquece coisas. Eu tenho, por exemplo, um hábito, não sei se é um hábito ou uma circunstância. Toda madrugada, por volta de 3 horas, 3h30, eu acordo. Repenso tudo que eu pensei durante o dia, penso em novas coisas, depois durmo de novo. É mesmo. Isto é muito bom. É o meu momento de isolamento, porque nesse período da noite, da madrugada, as pessoas estão pensando menos, estão lá preocupadas com suas ideias. Então, o plano mental está meio livre, aí você pensa à vontade. Daqui a pouquinho começa 5, 6, pronto, aí você pode deixar de pensar, porque todos estão pensando. E às vezes você pega o pensamento do outro, pensa que é seu. O mistério da vida é muito estranhíssimo. É muito estranhíssimo. Olha que expressão errada. Muito estranhíssimo, mas é estranhíssimo. E eu tenho uma formulação de 3 palestras que dá para explicar muito destas coisas. E quem sabe eu possa conjuminar com você, Rafael, um trabalho nesse sentido. Não sei se fico em Brasília muito tempo, talvez tenha que voltar a São Paulo, mas hoje em dia, com essas distâncias, podem ser consumidas com uma ponte, e a gente fala, né? Sim, bem prático hoje, né? Com a internet hoje, todo mundo se aproximou mais, né? E eu tenho pensado muito em utilizar esse nosso bem-querer mútuo, essa nossa amizade, para levar adiante coisas que os homens precisam conhecer a respeito de si próprios, porque eles não conhecem. Tenho certeza que a maioria esmagadora, 90 e cacetada por cento, não tem ideia do que ele tem em mãos, em possibilidades de reformular a sua vida para ter um sucesso consigo mesmo. Bom, e ótima colocação, Eureni. E vamos pegar esse gancho aí que você acabou de passar, né, que eu acho que é importante. Dá algumas dicas aí do que a pessoa precisa ter para ter esse sucesso consigo mesmo, né? Que eu acho que é tão importante. Eu acho que o mundo está um pouquinho conturbado, não sei, acho que muita informação. Ela precisa do autoconhecimento, ela precisa fazer autoanálise, autopesquisa de si próprio, autoverificação, enfim, precisa se voltar para si. O homem está voltado sempre para fora. Ele está ocupado com as lidas da família, a profissão, o ganho do dia a dia, mas ele tem que dar uma parada e pensar a quantas ele anda. Então existe todo um treinamento, uma exposição em que ele vai verificando a quantas ele anda. Né? E alguns membros ainda antigos do movimento, são raros porque a maioria já faleceu, do movimento da eubiose, às vezes nos reunimos e conversamos coisas e dilapidamos melhor os ângulos da vida atual. Então não é sair da vida atual, é entender e verificar como você está perante a vida atual e como é que você está perante si próprio. Eu acho isso fundamental. Eu acho que é uma graça que nós recebemos e o que recebemos temos que passar também aos outros, graciosamente. Quando eu digo graciosamente, não envolve dinheiro. Embora nós possamos, dentro de uma programação, ter o direito de receber alguma coisa, porque o karma não está nisso. O karma está, primeiro, em falar e não fazer. Segundo, em fazer errado, embora sabendo que esteja errado. Errado é perante a sua própria evolução. Por que é a evolução? Você tem que se encontrar com a sua vida espiritual. Tem que encontrar com Deus. E Deus está dentro de você. Então Deus não está fora. Você pode fazer oblações, orações, tudo para Ele fora, mas só que Ele está ouvindo dentro de você. Então Deus é seu íntimo. Temos que falar sobre Ele, né? E existem algumas colocações que facilitam você encontrar Deus. Então isso precisa ser conhecido. Você já nos seus 84 anos já conseguiu ter essa proximidade mais com Deus? Posso dizer que tenho. Sim, tenho. Aliás, quem me explica melhor as coisas é Ele próprio, né? Essa intimidade, porque Ele sou eu e eu sou Ele. Claro que eu sou Ele em energia e Ele é consciência. Então, tudo que eu avanço em consciência, eu me aproximo dele. Há uma troca, há uma troca. E isso não é nada demais, não sou eu exclusivo que tenho isso. Cada um pode ter. Qualquer pessoa não. Qualquer pessoa pode ter. E é importante isso, a simplificação do encontro de Deus.
Uhum. Qual que é a forma assim mais... Você que tem toda uma vivência aí né, desse tempo todo, forma mais simples de você fazer essa conexão aí. É você ser simples com você. Dentro da complexidade da sua vida, você ser singelo e ter honestidade e propósito. Pensar muito sobre os pontos que a vida te revela. E quando você tiver que ter uma atitude de solução, seja nobre, porque a nobreza é do plano de Deus. Então a nobreza faz renúncias, você não faz questão de certas coisas, você acaba auxiliando pessoas que você percebe que estão à procura de uma vida mais honesta. Então, honestidade, procura de uma vida simples, procura de uma vida honesta e, acima de tudo, pensando nos mistérios da vida. É muito autoconhecimento aqui, hein, Eurênio? Turma do DCCast aí, hein? Olha que legal esse bate-papo aqui. Você falou um ponto aqui, Sim. Eurênio, que eu fiquei na dúvida aqui. Na questão do karma, né? Que a gente tem muito... Sim, o karma, eu fico muito avaliando o karma do que você faz. Mas de você falar e não fazer. O que gera um karma do falar e não fazer também? Gera que você está querendo ensinar aos outros aquilo que você não tem vivência. Então, quando você faz, você tem vivência. O que você vai explicar aos outros é mais completo. Então, se você pode explicar o mais completo, por que você vai explicar o simples, que não leva mais uma ilusão? Não. Você tem que fazer essa tangenciação. Porque o que é o karma? O karma é um ajuste. Ele não é nem bom nem mal. Ele é um ajuste. É um ajuste para o plano da evolução, para que você possa entrar na corrente da evolução. E esse ajuste exige algumas medidas suas, que passam de uma vida para outra. Né? Então você, antes de nascer, já sabe muito do que você tem que fazer. Você se propõe. E você já está gerando uma implicação kármica, porque se você fere a sua própria proposta, que você se dispôs a fazer, você está criando uma dicotomia, uma diferença que tem que ser ajustada. E quem vai ajustar é você, não é mais ninguém, é outra pessoa, que está dentro do seu alcance. Então é isso, é uma questão de honestidade consigo próprio. Fala galera, tá gostando do conteúdo? Então já deixa seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de marcar o sininho para você receber todas as novidades. Legal, muito bom. No caso você avaliando lá os 84, vamos falar lá para trás ali, quando você era criança ali, né? Porque não tinha televisão, não tinha ainda, né? 84, não tinha... Não tinha internet, não tinha televisão, com certeza. Tinha televisão, mas era outro programa, porque aparecia aquele índio e saía tudo em foco, não tinha antena. Você lembra quando criança de ter assistido algum programa, não? Quando eu era criança mesmo, ainda não tinha televisão. Eu criança aí. Eu nasci em 38. Então, em 42, 44 eu era criança. Existia a grande guerra, racionamento, açúcar escuro, blackout, havia tudo isso aí. Eu e mamãe íamos, às vezes, para a padaria, tinha uma padaria, e não podíamos atravessar porque estava tudo escuro, porque era blackout, escureciam as cidades, porque pensavam que os alemães iam chegar e jogar bomba. Isso podia acontecer mesmo. A gente não sabia o que acontecia no mundo. Não tinha informação nenhuma, né? Tinha internet. Então foi uma vida diferente, porque eu nasci num bairro que hoje é um dos principais bairros da cidade de São Paulo, que é a Aclimação. É um bairro vizinho ao centro, chega a ser o centro em 10 minutos. Mas naquele tempo não. Você estava numa grande capital, né? Mas eram ruas de barro. Tinha uma chácara no fundo da minha casa. A rua que eu morava era de barro. Papai tinha comprado uma casa. Papai foi um homem muito simples, que, como dizia ele, eu era novo, dormia nos porões da casa de minha tia e os ratos roiam meu pijama. Sentia alguma coisa, era um ratinho roendo o pijama. Então papai teve uma vida muito estranha e muito sofrida. Ele acabou a vida muito gasto. Mas era um homem que me ensinou, acima de tudo, a honestidade consigo mesmo. Então foi um grande ensinamento que eu recebi. Só ele poderia ser meu pai para ensinar aquilo que ele me ensinou. Como só minha mãe poderia ser minha mãe para trazer tudo que trouxe para mim.
Então, sou agradecido aos pais. Isso de honrar pai e mãe, que é um mandamento cristão, tem que ser muito observado, porque é evidente que encontrei algumas coisas difíceis no meu pai, porque ele teve uma vida muito desorientada, e no fim da vida ele sofreu um bocado. Mas entendi o que ele queria buscar. Ele era honesto, então eu entendi a honestidade dele. E peguei para mim. Falei, papai, isso aqui não é seu, é nosso. Não. Ainda ele faleceu em 1973, mas há uns 2, 3 anos atrás eu estava descansando uma tarde, senti algum movimento no quarto, quando olhei era o papai, estava na minha frente. Minha frente. Eu levantei, dei um beijo no rosto dele e desapareceu. Tive essa experiência. Experiência subjetiva, claro. Precisa ter sido meio objetivo. Então todos temos essas experiências estranhas, não damos bola. É uma imaginação, é invenção. A maioria das vezes não é, quase nunca é. Legal. E essa infância lá aí foi mudando muita coisa de lá para cá, né? Foi, Você viveu toda essa demais. transformação do mundo, Mudou demais. Parte da industrialização, da parte da tecnologia. Tudo começou a ser um verdadeiro reboot de coisas, né? Um reboot. Mas eu fui me orientando porque eu era pego às vezes quietinho no quintal de minha casa, olhando para o chão e pensando. E eu pensava no infinito, eu pensava no imortal. Eu não entendia nada de infinito nem de imortal, mas eu disse... Mas desde criancinha que essas coisas podem existir, né? Eu nunca também fui descrente. Depois entrei, fiz a primeira comunhão, fiz o meu trabalho de como é que se diz? Fiz as confissões todas, né? Você era da família cristã ali, católica. Frequentávamos por origem do meu pai, cuja mãe dele tinha sido escrava, né? Minha avó, eu conheci muito. Eu frequentei a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, no Largo do Paissandu. Então, eu vivia, desculpe a expressão, posso falar porque eu sou preto também, vivia com a negrada. Era bacana, eles riam muito, eram muito divertidos. Quero dizer, vivi este ambiente que trouxe a dose certa de humildade na minha vida, porque eu reconheci que eles foram muito malfadados na consideração. Então tive amigos pretos, negros, e ainda tenho. E sou muito grato. A vida me foi de uma gratidão, fez um saque contra o futuro me dando concessões. Legal. Eu acho isso importante. Eu a recebo não com nenhuma significação de me sentir inferior a ninguém. Hoje ainda vou fazer um trabalho, hoje que eu digo é daqui para frente, dentro da saúde, junto à igreja, a filosofia, a faculdade Zumbi dos Palmares. Porque eu nasci no dia de Zumbi dos Palmares, é 20 de novembro, é o dia da consciência negra. Olha que dia eu nasci, hein? Eu não pude tentar me enganar, porque tudo apareceu ali. De tal sorte que eu tenho algo muito guardado em mim, de me sentir um homem que trago as etnias em mim. Eu trouxe 2 etnias, o negro e o branco neo-ariano. Então, tudo isso somado é um potencial fantástico. Eu tenho essa preparação que me facilita entender as coisas com mais simplicidade, com honestidade e propósito. E pensar muito sobre os mistérios da vida e ser nobre nas minhas decisões. Se alguém tem que perder alguma coisa e alguém merece ter alguma coisa a mais, eu nobremente deixo para essa pessoa. E tive uma qualificação muito estranha, porque eu nunca tive cupidez, inveja, nunca tive inveja que os outros tivessem nada. Isso me ajudou muito também, mas isso é talvez a natureza que eu trouxe. E pegando esse gancho aí dessa questão desse plano da inveja, porque você falou que foi da natureza, porque realmente hoje o mundo, até com o mundo das mídias sociais, é um mundo muito... acho que ele é muito fantasioso, de certa forma, as pessoas vendem muito aquilo que elas não são, e também muito invejoso, porque existe muita gente... Fantasioso e invejoso.
E pegando esse seu link aqui da inveja, isso é o que veio, você falou que veio de dentro, mas houve algum exercício para você ser, porque eu acho que quem tem inveja, acho que vive numa certa prisão, né? Já. Eu não tive muito exercício para isso, não. O pai teve amigos que tinham valores. O meu padrinho mesmo era um homem de valores. Eu nunca fiquei pensando, puxa, quando é que eu vou chegar a ter tudo isso que ele tem? Nunca pensei. Minha proposta de vida era diferente. Eu não sabia que era diferente. Isso me ajudou muito. Não é que eu sou um ser destituído de inveja, mas a inveja não me molesta. Ela não me molesta. Hoje, né, pensando, você já está aí, né, já está uma pessoa que já vivenciou tudo, como que está o momento hoje da sua vida? Você está já aposentado, cuidando dos netos? Curtindo os bisnetos, eu tenho 2 bisnetos. Ah, é? Eu tenho um neto que nasceu nos Estados Unidos, ele tem um neto que nasceu lá também, né? Não. Então eu brinco muito. O menininho chama-se Harrison. É uma graça de menino, pequenininho ainda. Mas eu disse, olha, para mim o Harrison Ford já era, agora o Harrison Chevrolet, vou dar apelido de Chevrolet. Ele que me traz alegria, e minha família toda me traz muita alegria. Eu me dou muito bem com os netos, com tudo. Não me dei bem com a primeira esposa, eu ainda sou amigo dela, porque no dia do aniversário dos meus filhos, que fizeram 60 anos, agora em julho, né, eu pude dar uma rosa para cada mulher da minha família, beijar o rosto da minha antiga esposa. Estou em paz. Que bom, né? Estou em paz, porque nós podemos nos desligarmos de pessoas, mas não querê-las mal. Embora elas possam ter feito coisas que não foram boas para nós, deixa para lá. Elas vão se encontrar. Elas precisam se encontrar, esse é o problema de mim. Sim, porque senão a coisa não ajusta, né? Não ajusta, precisam se encontrar. Então, isso passa a ser uma alegria, né? Legal. Você tem que transformar isso em alegria, porque a felicidade do próximo está intimamente ligada à sua própria felicidade, sempre está. De modo que não faça o próximo infeliz, porque o peso vai recair sobre você mesmo. Não faça ele infeliz. A não ser involuntariamente, às vezes você faz a pessoa infeliz, mas sem nenhuma intenção. E você tem que pedir desculpas. Cuidado para pedir certas desculpas a certas pessoas, porque elas caem em cima de você. Então, tem que tomar até jeito. Olha, nós temos no gesto da vida entender o que fazer, por que fazer, onde fazer, quando fazer e como fazer. São cinco, está num dos livros meus, o primeiro livro. São 5 índices. Você às vezes sabe onde fazer, como fazer, mas não sabe o jeito de fazer, o jeito está torto. Então seja prudente em tudo. Que legal. Qual que é esse livro, Eurênio? É sobre eubiose, chama-se Eubiose. Legal. Eurênio de Oliveira Gil, foi editado pela Pensamento. Pensamento. Agora já está saindo a segunda edição revisada, eu coloco novos fatores, né? Já saiu. A Amazon tem. Eu tenho 5 livros escritos, né? Que legal. Tem. Um fala sobre falando no deserto, falando do deserto, muitas coisas importantes são faladas como se estivéssemos no deserto. Né? Quando você fala nesse deserto, é aquele deserto que a gente... um pouquinho ali da passagem bíblica ali, de Cristo no deserto. Aquele deserto realmente solitário ali que você está... Solitário. E você não tem quem ouça, né? Porque quem ouve não presta atenção. Então esse livro chama-se são ideias, conexões sobre uma doutrina do conhecimento intocável, que é o conhecimento de si próprio. Conhecimento. Tem mais 2 livros. Tem um livro que eu escrevi que chama-se 111 Janelas Abertas na Trajetória da Vida. Eu não fui procurar. Eu estava passando na vida e olhei, tinha uma janela aberta, eu expliquei o que estava acontecendo ali e aprendi. Então são 111 frases minhas que eu detalho o alcance delas. Mas eu não tenho 111, eu tenho 300 e tantas, então um monte não está lá. Um monte de frase não está lá. E conta pra gente aí umas 3 frases aí. Olha, bacanas aí para o pessoal compartilhar. É preferível você ser aplaudido por si mesmo do que ser vaiado por si mesmo.
Então você pode ser aplaudido por todos, mas se você for vaiado por si mesmo, não valeu a pena. Legal. E depois é importante você ter essa consciência de tomar as suas atitudes e ver o seu acerto. Cada um tem que ter o seu acerto. Então, essa é uma das frases. Tem várias. Nossa, precisaria colocar, trazer o livro aqui e olhando umas e dizer para você. Falando e comentando igual você fez agora, né? Porque toda frase tem vamos dizer assim, a mística e a mensagem que ela... Mensagem que vem atrás dela. E eu fiz esse livro, e tem uma que eu digo que é conhecendo os porquês da vida. Então são crônicas, são artigos, tem vários artigos, várias crônicas. E você sabe que o erro de muitos seres não terem evoluído ainda, o senão de muitos seres não terem evoluído ainda, é que eles ficaram para trás da evolução, e nós que tínhamos a responsabilidade de esclarecê-los, não o fizemos. Então nós somos responsáveis também pela falta de esclarecimento dos outros. Quem conhece para si é um egoísta. Tem que conhecer para todos. A gente pode dizer, o bem que a gente deixa de fazer é culpa nossa também, né? Perfeito. Verdade. Porque nós estamos nos preparando e sendo preparados pela grande lei universal para entendermos e explicarmos. E não explicamos, ficamos tomando sorvete, tomando cerveja. Tudo isso é bom, eu tomo sorvete e cerveja. Eu gosto muito de música clássica, né? Eu conheço muita coisa, eu me formei, sou formado em violino, no conservatório, 9 anos de estudos quando era menino. E teoria solfejo, então eu acho que esse conhecimento me trouxe a música erudita. Mas eu também gosto de sambinha, eu também gigo, eu era um grande bailarino. Eu dançava muito, muito gostava muito da vida. Então eu fiz as coisas da vida depois. Legal, legal. Você, cara, é muito estudioso, né? Inteligente, vivenciou muita coisa. Mais verificador das coisas da vida, eu sempre fui muito observador. Nunca deixei para lá praticamente nada. Todo detalhe que aparece na minha vida tem um sentido e não gosto de se conhecer. Bacana. Conta um pouquinho, você que, né, estudou bastante aí, quem que, para você, como referência, são esses grandes homens que passaram aqui, que deixaram essas importantes mensagens pra gente, que a gente acaba levando assim? Para você, quem que seriam esses grandes caras aí? Mahatma Gandhi. Gandhi foi legal. Professor Henrique, magnífico pessoa, que eu não conheci pessoalmente, a doutrina dele que eu passei a conhecer. Hubert Roden, Herculano Pires, escrevendo coisas boas. E eu, através do médium chamado Ercílio Mais, o meu orientador do astral chama-se Ramatiz. Estudei as obras dele. E fiz uma cirurgia espiritual. Foi espírita. Fiz uma cirurgia espírita uns anos atrás, com o João de Abadiânia. Pois quando começou a cirurgia, apareceu o Ramatiz e ficou o tempo todo na minha frente, eu vi ele diretamente. Então são coisas boas. Eu quero contar essas coisas com simplicidade, não como notabilidade, porque todos podem ter essas experiências. Legal, isso aí. Tem que ficar gravado, né, gente, isso daqui, porque para as novas gerações aí, consumir coisa melhor também. Claro, né? Claro, consumir. Falou uma grande frase, consumir coisa melhor. Tem que consumir praticamente tudo, porque tudo entra pelos ouvidos, pelos olhos, né? Pelo paladar, pelo olfato. Mas separar aquilo que é da terra, que é mínimo para ser absorvido, e aquilo que é da natureza própria. Então, existem 7 linhas, existem 7 cidades ao redor de um templo nosso, 7 cidades ao redor de um outro templo e 7 cidades ao redor de um terceiro templo. E são as tônicas de cada um. E descobrir a prevalência da sua tônica. Todos nós temos um prevalecimento. Nós temos as tônicas misturadas, mas temos a principal. Então essa principal nós temos que cuidar, porque é por ela que nós vamos conhecer mais as janelas para Deus. Dessas janelas para Deus aí, qual foram as que você abriu, que foram as mais bonitas aí na sua experiência desses 84 anos? Como eu passei a ser um sacerdote do paganismo, porque a minha
a minha predileção, ligação com os fatores da universalidade. Não tem nenhum esteio de igreja, então eu sou um pagão. E foi justamente poder exercer as elevações a Deus sem ver qualquer diferença entre as pessoas, porque elas acreditam. Todas podem ter elevações. Para mim isso é gigantescamente verdadeiro. Eu acredito nisso também, piamente. E às vezes muitas pessoas estão dentro de algumas instituições ou de igrejas e elas não praticam aquilo que realmente é a mensagem que mais importa, né? Que você tem tentado praticar, porque eu estou assistindo, já entrei aqui tudo, já assisti várias coisas. Você tem isso dentro do seu estado de espírito. Chama-se humildade. Nós temos que ser humildes sem ser vassalos de nada, sem sermos servidores de nada. Temos que ser altivos sem sermos arrogantes. A altivez decorre da imposição que existe da nossa linhagem. Todos os homens têm que ter a cabeça erguida. E hoje em dia, se der para baixar a cabeça de todo mundo aqui no Brasil, se abaixa. Bastante gente. Uma campanha para isso. Bom.Ênio, o papo tá bom aqui. A gente tem aqui na Digital Connect, né? Tem um propósito da nossa empresa, é gerar conexões para melhorar a vida das pessoas. E aí foi a ideia da gente criar o nosso canal aqui, que é o DCCast, que a gente transmite pelo YouTube, né? Que é justamente esse papo de troca de informação de vida, aprendizado, e experiências, assuntos que tem que ser relevantes para alguém, né? A gente traz realmente assuntos que que com certeza para algumas pessoas vão fazer sentido para melhorar a vida delas, para melhorar a saúde mental delas, emocional. Então já trouxe de vários tipos de segmentos, né? O próprio, que você conhece também, o Dr. Osmar, que fala muito sobre... Magnífica pessoa, muito versada, muito sensível, fez a eubiose, foi meu colega de eubiose. O Osmar é uma figura extraordinária, eu gosto muito dele. Aliás, vou almoçar com ele uns dias aí para frente, já combinei. Às vezes falta esse contato mais direto em que a gente fala de assuntos banais. Porque para quem vai entendendo a vida, nada é banal. A gente diz banal, porque é banal. Eu vou lá na esquina, tomo um guaraná. Mas tem sentido. E a gente também trouxe o pessoal da parte física, nutricionistas, esportistas, então... E hoje você com todo esse conhecimento básico do tempo, né? Do lecionar também, que você passou vários anos aí ensinando, né? E eu queria, para a gente poder encerrar o papo de hoje, conta para a turma aí, o que a pessoa, né? O nosso propósito como gerar conexões para mudar a vida das pessoas, o que as pessoas precisam, que está faltando hoje de importante para ela fazer gerar essas conexões aí para que ela possa amplificar ou melhorar a vida de outras pessoas? O que está faltando? Saber. Elas precisam saber que elas fazem parte do plano de Deus e que Deus está dentro delas. Deus não está fora. Deus sabe todos os detalhes de nossa vida e às vezes nos convoca também para participar de novos lances que são importantes para todas as pessoas. E conta com a gente. Então nós somos soldados e ao mesmo tempo solidários a Deus. Então é isto, a pessoa precisa acreditar na vida eterna, não na eternidade, na vida eterna. Muito bom. Isso aí, galera, aqui estou com o Eurênio, agradecer aqui pelo esse bate-papo aqui, rápido aqui, obrigado pela sua presença aqui no nosso espaçozinho. Eu que agradeço mesmo, sinceramente, muito obrigado. Eu não esperava, mas foi bom. A gente sempre pega aqui de surpresa aqui os convidados aqui, os amigos que chegam aqui, porque sempre tem alguma coisa. E às vezes se a gente preparar as pessoas antes, elas ficam. Elas não têm essa espontaneidade que a gente traz aqui. Que já vão se preparando. O que eu tenho que falar? O que você vai perguntar? Vai ficar preocupado aí, mais ou menos. Formula uma coisa que não é bem a naturalidade. Pronto, é isso daí. A gente quer isso daqui, essa naturalidade que a pessoa vem e fala aquilo que ela está sentindo, a gente poder transmitir um pouquinho essa mensagem para quem tá vendo a gente, tá? Que bom. Galera, então eu queria agradecer aqui o DCCast,
E continue seguindo o nosso canal aí, que sempre vai ter muita informação relevante aqui para a gente estar aprendendo. Um abraço aí para todos. Obrigado.